Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu. Depois de entrevistarmos todos os vereadores aqui da Câmara, nós voltamos com o quadro Política em Pauta em 2023, agora falando de temas que dizem respeito ao universo político. Sempre com o objetivo de falar de uma maneira descomplicada, para que todo mundo possa fazer parte dessa discussão sobre política. Afinal, política é um tema que merece sim estar na pauta de discussões das pessoas, nas suas casas, no espaço público, no lugar que você quiser. E aproveitando que estamos iniciando esse novo biênio aqui na Câmara, o biênio 2023-2024, nesse Política em Pauta nós vamos entender melhor o que é e como funciona a mesa diretora da Câmara. E para isso a gente conversa com um servidor aqui da casa, o nosso procurador jurídico, Paulo Corradi. Seja bem-vindo a esse primeiro Política em Pauta de 2023. E para a gente começar, para quem está assistindo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falando quanto tempo você está aqui na Câmara e quantas mesas diretoras você já viu passar por aqui. Então, eu sou o Paulo Antônio Corradi Filho, eu estou aqui como procurador desde 2015, então há um pouco mais de 7 anos na casa, e passei aí por umas 4 mesas diretoras já. Essa é a 4ª mesa diretora que eu acompanho aí desde a minha chegada aqui na casa. Legal. E como a gente vai falar desse assunto, a população que está assistindo a gente agora vai poder acompanhar essa nova mesa da Câmara do biênio 2023-2024, porque ela foi eleita no final de 2022, tomou posse agora no final desse ano, então são 2 anos aí de atuação que a população pode acompanhar, assim como nós acompanhamos rotineiramente no nosso trabalho. Então, para a gente entender, primeiro, como funciona a eleição da mesa? A eleição é feita entre todos os vereadores, os 11 vereadores. A votação se dá por maioria simples de votos, Quem atingiu mais votos é eleito. Em caso de empate, prevalece o mais votado, inclusive. Não pode haver abstenção, não pode deixar de votar, você é obrigado a votar. Você vota através de cédula, mas os vereadores, às vezes, eles falam em quem votou, por exemplo, principalmente no presidente, mesmo votando nos outros cargos da mesa, ou se não, na hora da apuração também é falado, vereador tal, voto tal, então a votação é de uma forma pública, na verdade, E recentemente a gente pôde acompanhar até a eleição da mesa do Congresso, do Senado, da Câmara dos Deputados. Lá eles tinham alguns candidatos, porque são muitos deputados, muitos senadores. Aqui a gente não tem isso, Os vereadores podem votar em quem realmente eles quiserem. Sim, não precisa, na verdade, se candidatar antes, Eles têm o voto livre, então... tem vereador mesmo que vota sempre nele mesmo, às vezes muda, mas independente de ter chance ou não, então qualquer pessoa pode acabar sendo votada, Os votos não são feitos por chapa, Os votos são individualizados. Você vota para presidente, você vota para primeiro secretário, segundo secretário, então não é um voto, não existe chapas formadas assim. Por mais que nos bastidores existam, Mas não há uma chapa formada, você não vota nas chapas, você vota por cargo mesmo. Sim. E quem faz parte da mesa diretora, já que a gente está falando desses cargos, Quem faz parte e por que ela é composta dessa forma? Então quem faz parte é o presidente da Câmara, o primeiro secretário e o segundo secretário. Ela é um órgão colegiado, para tomada de decisões e é um órgão de assessoramento do presidente, É um órgão, assim, que... para não deixar o poder completamente só nas mãos do presidente, até por um controle de poderes, a gente chama de freios e contrapesos, Imagine se o presidente tivesse o poder para fazer tudo sozinho, Então é um órgão colegiado, dentro de um colegiado maior de 11, a mesa diretora é formada por 3 pessoas e que ela exerce alguns poderes especiais que ela tem ali.
E vamos falar então desses poderes especiais, começando pelos poderes entre aspas bastante, porque são funções, né? Sim. Tudo isso é previsto em regimento. Então, administrativamente falando, por que é importante ter uma mesa, ter um presidente, quais são suas funções, funções internas na Câmara? O presidente, ele tem uma função mais diretiva da sessão da Câmara, por exemplo, é ele que comanda, dá a palavra para um, questão de ordem para outro, enfim, tocar a sessão da Câmara, assim, no dia a dia mesmo. E na parte administrativa, em termos de responsabilidade na casa, ele que vai assinando as coisas e tal. Mas tem medidas que só a mesa diretora pode tomar. Então tem casos de entrar com uma ação de inconstitucionalidade, de repente alguma coisa a ver com a parte dos servidores, cargos, criação de cargos, crédito especial, ou seja, pedir dinheiro, ou fazer uma proposta de mudança no orçamento. Então essas funções, não digo mais importantes, mas determinadas, são da mesa da Câmara Municipal. Então, por exemplo, a parte de servidor público, é interessante a gente falar disso, né? Imagina, entra um presidente e ele sozinho pode tomar decisões em criar cargos, em exonerar pessoas, então isso é uma função da mesa diretora, isso dá uma segurança para os servidores, por exemplo, de ter um órgão colegiado ali decidindo a vida desses servidores, por exemplo. Então, é um sistema de controle fiscalizatório, assim, né? Sim, e a mesa, pensando na administração, também pode guiar um pouco as prioridades, o que é importante para a administração do órgão, no caso, a Câmara? Sim. Então, as decisões, assim, por exemplo, de determinada... Vamos criar agora mais um departamento. É a mesa que vai tomar essa decisão. Então, o futuro da Câmara, ele passa pelo muito importante pela mesa diretora, né? Então, o presidente não vai tomar essas decisões sozinha. É como se fosse a fiscalização do presidente, né? Até o próprio poder do presidente é emanado de uma forma muito mais legítima através da mesa da Câmara, né? Que sempre vai acabar entrando num consenso, né? Interessante. E é isso a gente falando de maneira administrativa. Agora a gente vai falar da parte política, até porque diz respeito a esse quadro, né? Tem algumas coisas, alguns tipos de projeto que só a mesa diretora pode apresentar no âmbito legislativo? Sim. O presidente, ele só tem competência para apresentar projetos de lei iguais todos os vereadores, da mesma maneira. Já a mesa da Câmara, sim, que ela tem o poder de apresentar um projeto para a parte das funções dos servidores, da criação de cargos, para abrir um crédito especial, para mudança no orçamento, para a lei orçamentária. Então, é a mesa da Câmara que vai ter esse poder para fazer essas coisas assim. Então, nesse caso, em termos de propostas, é muito mais a mesa da Câmara e o presidente tem uma função ali muito mais igual aos outros vereadores, com o mesmo poder, né? E essa relação com os outros vereadores vai depender de cada mesa. Sim. Geralmente eles entram em consenso, assim, né? Informação da mesa da Câmara. Foi diferente na última eleição que tinham, entre aspas, 2 grupos, mas geralmente é uma eleição que acaba sendo por consenso. Uhum. E agora a gente falou dessa importância da mesa e como ela trabalha em conjunto, como ela funciona também como um órgão colegiado, como você falou. Agora vamos falar do presidente, que seria o cargo com mais destaque nessa mesa diretora. O que ele faz e o que ele representa? O presidente, ele representa a Câmara Municipal, né? Ele é na figura da pessoa dele mesmo que a Câmara vai estar representada em todas solenidades, em todas, enfim, os eventos públicos oficiais mesmo é representada pelo presidente ou, na sua ausência, pelo vice-presidente. Até a gente estava falando da mesa diretora, muitas vezes as pessoas confundem, o vice-presidente não participa da mesa diretora, né? Ele só, muitas vezes, ele está ali porque na ausência do presidente é ele que... Uma coisa interessante de comentar, inclusive, houve uma mudança no ano passado, essa mudança foi proposital.
até pelo número reduzido de vereadores em Botucatu, né? Botucatu podia ter 19 vereadores, nós temos apenas 11. E tinha eram 6 comissões na casa. Dessas 6 comissões, tinha uma comissão que tinha muita função, né? Então ela tratava de educação, de saúde, temas grandes, de assistência sociais, temas grandes. Então é uma comissão muito sobrecarregada. Então acharam melhor, numa reforma do regimento interno, criar mais uma comissão, essa 7ª comissão, que ficou com saúde, proteção, bem-estar, tirou essa parte que era bem carregada, né? E fez uma nova distribuição. E de acordo agora com 7 comissões, com 3 vereadores por comissão, acharam melhor que o primeiro e o segundo secretário também participassem das comissões. Então hoje só o presidente não participa de comissões na Câmara Municipal, né? O primeiro secretário, o segundo secretário e o vice-presidente sempre participou das comissões. Até porque seriam muitas funções para uma pessoa só dar conta, uma pessoa né? só dar conta, é. E o presidente, então, como ele não tem essa função de estar nas comissões, né? O presidente é uma pessoa que ele está presente praticamente diariamente na casa, né? Então, todas as decisões, vai mandar um ofício, assina pelo presidente. Vai assinar uma licitação, por exemplo, de uma compra de, sei lá, uma caneta para a Câmara. Quem autoriza é o presidente. Então o presidente tem muita responsabilidade. Burocrática, também, né? Muita responsabilidade do presidente, né? E agora vamos falar de algumas curiosidades sobre o presidente. São coisas sérias, na verdade, mas pode entrar como curiosidade porque não é tão comum acontecer, especialmente aqui em Botucatu. Então, como o presidente responde pela Câmara, como você falou, até se acontecer algo errado, é o presidente que responde? Até se acontecer algo errado, sobra para o presidente. É o ônus e o bônus da função, né? Então é complicado. Então, se acontece algum erro em algum departamento, ou de repente em alguma... Enfim, que não seja nem que foi exercido por ele diretamente, ele é o primeiro que responde. Logicamente, você vai poder ter uma ação de regresso contra o real causador daquele dano. Mas o presidente é a vitrine de tudo. Então, o presidente em primeiro lugar, porque ele é ordenador de despesa, por exemplo, ele que autoriza tudo. Então, vai sobrar sempre nas costas do presidente. Pode ser do presidente e de mais alguém junto, mas o presidente sempre vai estar junto. Sim. E outra coisa que a gente esqueceu de falar, eu esqueci de perguntar, o presidente também pode pautar ou não pautar projetos, né? A gente viu bastante isso no cenário nacional, né? Essa coisa de engavetar. Aqui também não acontece muito, mas o presidente pode engavetar projeto, pode dar uma barrada ou pode acelerar também processos? Aqui na Câmara poucas vezes eu vi isso acontecer. Geralmente o pessoal mais acelera o processo do que engavetar o processo. Mas é uma questão de presidente para presidente, dele querer pautar aquele projeto naquela sessão ou deixar para uma próxima sessão. Geralmente tem uma sessão que está com muitos projetos de lei, ele deixa para uma próxima, ou de repente o tema tem a ver com outro projeto que vai ser votado na mesma noite, daí ele espera um pouco para juntar com outro projeto, isso é uma discussão mais ampla no dia. Então depende muito assim, do que tem tanto em pauta, né, e do presidente. Eu não vi o presidente, mas ele tem o poder de engavetar, sim. É que tem um prazo de 120 dias, né, para poder tramitar um projeto que venha do executivo, por exemplo. Quando é do projeto do vereador mesmo, não tem prazo aqui dentro, né? Mas o projeto do executivo, se não for sessão extraordinária que é 40 dias, ele tem 120 dias para rodar na casa. Muito difícil isso acontecer aqui, realmente, né? Foram raros casos que chegou perto desse prazo, a não ser um plano diretor, uma lei mais complicada que chega perto desse prazo. E uma última curiosidade, é verdade que o presidente da Câmara pode acabar até substituindo o prefeito e o vice-prefeito? Sim, em caso de aconteça alguma coisa, algum impedimento, alguma condenação do prefeito e do vice-prefeito, quem assume realmente é o presidente da Câmara. E algo interessante também de falar é que se forem nos 2 primeiros anos de governo do prefeito, há uma nova eleição. Mas se for nos últimos 2 anos, dos 4 dele, o presidente da Câmara faz o mandato tampão, ele exerce o mandato até o final como prefeito da cidade, nesse caso de substituição mesmo. Sim. A gente conseguiu entender bastante o que a mesa diretora faz e por que ela é importante. Agora, para
para o pessoal que está assistindo e não está tão familiarizado aqui com a Câmara, ou talvez até esteja, mas não tenha parado para prestar atenção. Então, quem assiste às sessões ordinárias que acontecem às segundas-feiras à noite aqui na Câmara, como pode observar esses membros da mesa atuando nesse momento tão importante aqui do Poder Legislativo, que são as sessões plenárias? O presidente vai estar geralmente com a palavra coordenando, né, abrindo a sessão, mudando de fases da sessão. E o primeiro secretário vai estar ao lado do presidente. Então, o primeiro secretário é que faz a leitura de todos os documentos, requerimentos, às vezes do projeto de lei, de alguma coisa que aconteça durante a sessão e tal. Então, está sempre o presidente com a palavra, geralmente, e o secretário lendo as matérias, né? O segundo secretário, geralmente, vai ficar na bancada mesmo, né? E só substitui o primeiro secretário. Se precisar. Se precisar, para alguma leitura, alguma coisa. A mesma coisa o vice-presidente, né? Se o presidente também precisa se ausentar, o vice-presidente pode subir lá e ajudar. Isso. Mas aqui na Câmara, por incrível que pareça, eles não têm muito sempre o primeiro secretário como o segundo, sim. Mas o presidente, eu vejo que ele, dos tempos que eu estou aqui, não há sempre a necessidade do presidente sair, porque quando está em votação um projeto que é dele, por exemplo, ele não pode estar comandando a sessão, né? Então ele tem que dar o lugar para outro. Então não é sempre que ele chama o vice-presidente necessariamente, porque a sessão é muito dinâmica, às vezes estão discutindo alguns assuntos lá dentro, então ele vê a primeira pessoa que está ali e fala, você pode me substituir nesse momento e tal. Então não há sempre uma necessidade de ser o vice que está ali, né? Isso acho que é uma característica por ser uma Câmara pequena mesmo. Sim, é uma Câmara pequena e é uma Câmara que a gente pode ver no dia a dia nosso, é uma Câmara que é tranquila, né? Não é uma Câmara que tem muita polêmica, não é uma Câmara que tem aquela oposição muito ferrenha, então há uma harmonia aqui dentro, né? Então é até por isso que é um clima que acaba qualquer um substituindo o presidente ali e a sessão acaba rolando de uma maneira mais harmoniosa, né? Sim. E para a gente terminar essa conversa, que foi super explicativa, super educativa, para quem quiser entender dessas funções que ocorrem aqui na Câmara, a gente podia falar de comissão também, podia falar de outras funções. Hoje a gente escolheu a mesa diretora justamente por esse biênio que está começando. Então eu queria saber de você, que é procurador jurídico, que diferença faz na atuação da Câmara a mesa diretora que está nesse comando? A gente pode até comparar que a troca da mesa diretora na Câmara equivale a uma troca de prefeito na prefeitura, mais ou menos? Mais ou menos sim, depende do perfil da mesa, né? Então, teve mesa na Câmara Municipal mesmo, com um perfil muito mais, como é que pode se dizer? De modernidade, de trazer novas coisas, de apresentar muitos projetos. Tem outras mesas que é uma mesa que foca mais no atendimento à população, no varejo que eles falam, né? Então, atende muitas pessoas aqui dentro, faz um trabalho com a sociedade e com a população muito mais direto. Outras mesas têm outro perfil, né? Então, essa troca da mesa, especialmente a troca do presidente, dá muito o caráter da Câmara que vai ser conduzida. Já teve até mesa, presidente aqui, que era totalmente centralizador, então fazia todas as coisas por ele. E o presidente depende muito da área administrativa, né? Principalmente da diretoria, do RH, então, da contabilidade. Então, esses setores acabam ajudando muito o presidente, né? E quando o presidente quer ser centralizador, ele precisa estar entendendo de financeiro, está entendendo de recursos humanos, está entendendo da parte jurídica, então é muito difícil, né? Então o presidente geralmente ele tem que ter mais harmonioso até com os servidores mesmo, porque é muita função para o presidente, sabe? Com essa responsabilidade mesmo, não é à toa que a gente tem aí quase 30 servidores na casa que fazem essa função, né? E tem também os vereadores na mesa. Sim, que também estão ajudando, né? E tomando essas decisões, né? Paulo, muito obrigada pela conversa. Eu queria só deixar um recado final para quem realmente quiser se aprofundar nesse assunto. Tudo isso que a gente falou hoje, ou praticamente tudo, está no regimento interno da Câmara. Inclusive esse livrinho que está aqui, super gasto, então deve estar sendo bastante usado, né? Então, esse regimento tem livro aqui na Câmara, se você quiser vir consultar, mas tem também no site da Câmara, então são muitas maneiras para você se aprofundar no assunto se você quiser.
Se você quiser ficar no básico, esse foi o Política em Pauta, mas a gente convida sempre a você acompanhar a Câmara, acompanhar as sessões plenárias, para que você possa ter um contato mais direto, um pouco mais perto desse mundo político que parece às vezes tão distante, mas está tão pertinho da gente. Então, muito obrigada a você, Paulo, e obrigada a você também que está nos assistindo.